Oi, meu nome é Luísa e junto com os meus colegas Lucas e Aline, vou apresentar o TCC de Luiz Rodrigo Barbosa, nomeado como Concreto Têxtil, estudo comparativo entre o reforço de aço e a malha de fibra de carbono em elementos estruturais. O concreto é o material da construção mais consumido no planeta. Suas principais vantagens são o baixo custo, fácil produção e alta capacidade de carga axial, sendo muito resistente à compressão e pouco à tração, e todas as aplicações só são possíveis por conta da armadura de aço em seu interior, tornando-se concreto armado. Apesar das vantagens, o concreto também possui desvantagens, como a contribuição feita pelo aço acabar resultando em corrosão. Construir estruturas sustentáveis com custos cada vez mais baixos e com tecnologia de ponta é um desejo constante, e por isso, em vez do reforço de aço, materiais de alta tenacidade não metálicos estão sendo gradativamente utilizados. Com isso surge o concreto com reforço têxtil, que é o novo compósito que combina a vantagem de corrosão, durabilidade e resistência, tornando eficaz e econômico. O objetivo do trabalho é avaliar as características mecânicas e econômicas obtidas com a substituição do concreto armado pelo concreto têxtil em elementos estruturais. O concreto têxtil CT é um material compósito feito com cimento de granulação fina e uma estrutura têxtil de malha aberta constituída por fibra de vidro ou carbono. Foi normatizado na Alemanha no ano de 2016. O compósito é formado por uma rede de polímeros, fibras de carbono, vidro, resinas epóxi e aramida, capaz de substituir as armaduras de aço. A malha de fibra de carbono é utilizada como reforço à tração no concreto. A tecelagem do tecido é feita por maquinário de alta tecnologia. Como resultado, o concreto reforçado com fibras de têxtil torna-se flexível, tenaz, durável e dúctil. Os agregados utilizados na matriz do CT precisam ter um tamanho pequeno para conseguirem passar pela malha de reforço têxtil, como agregados miúdos com granulometria menor que 4 mm. Sendo assim, a matriz não pode conter agregado graúdo. A matriz tem propriedades mecânicas de alta performance, assemelhando-se ao concreto autodensável. A primeira obra com CT está localizada em uma cidade na Alemanha, que é uma passarela com 100 metros de comprimento, inaugurada em 2010. Foi utilizada como referência a laje maciça revisada por José Samuel Giongo em seu estudo Concreto Armado, Projeto Estrutural de Edifícios, realizado em 2017 por meio do Departamento de Engenharia e Estruturas da USP, que consiste no cálculo estrutural de um edifício. O estudo foi restrito apenas à utilização do concreto têxtil para a confecção das lajes maciças, já que ele não possui um elemento para combater os esforços cortantes inerentes a vigas. Foram feitas algumas modificações. Os traços de concreto têxtil e concreto armado foram alterados seguindo o método da BCP. Utilizando o projeto arquitetônico da figura, um pavimento tipo de um edifício comercial contendo 3 salas de escritório, 2 banheiros e uma copa, foi redimensionada a estrutura para uma resistência de 25 MPa, tendo como a sala 1 a L04, a sala 2 a L03, a sala 3 a L01 e a copa com os banheiros ficam na L02. Foi consultada a NBR 6118 de 2014, a fim de atualizar o dimensionamento que foi realizado com a mesma NBR, só que de 2003, bem como o levantamento das sobrecargas de uso na estrutura. Essa NBR ressalta que a classe de agressividade de um ambiente urbano é 2, exigindo um cobrimento mínimo de 2,5 cm da armação em lajes e uma altura mínima de 7 cm para a laje maciça não em balanço. Em uma laje dessa espessura, é obrigatório os ensaios redigidos pela norma de desempenho. Na tabela 1 estão as características das lajes. Após o levantamento do carregamento inerente às lajes, momentos, flechas máximas e adotadas, foi realizado o cálculo da taxa de armação em cada laje e a armadura de distribuição. O quadro 2 mostra o formulário utilizado para a realização dos cálculos para chegar a uma taxa de armação de 44 para as lajes. Utilizando o formulário, calculou-se a taxa mínima de armadura e a armadura positiva nas direções dos eixos X e Y descritos na tabela 2. Depois foi calculada a taxa de armadura negativa, que segue na tabela 3. Oi, meu nome é Aline, e dando continuidade ao que foi apresentado pela Luísa, eu vou falar sobre o protótipo do trabalho. Então, para que fosse possível a criação dos protótipos, foi indispensável a caracterização e análise das propriedades físicas dos aglomerantes e agregado miúdo e graúdos envolvidos nesse processo. Sendo assim,
foram realizados todos os ensaios pertinentes, aos quais estão apresentados no fluxograma presente no slide, junto com suas respectivas normas. Para a consumação do estudo, fez-se necessária a moldagem dos corpos de prova. Os CPs foram dispostos em tipos de protótipos, sendo 2 corpos para cada tipo, como podem ser vistos na tabela apresentada no slide. Posteriormente à dosagem e caracterização dos insumos, foram realizados também todos os ensaios regidos pela BNT sobre o insumo no estado fresco e no estado endurecido. No estado fresco, foi realizado o ensaio de slump flow, enquanto no estado endurecido, os 2 primeiros tipos de corpos de prova cilíndricos constituídos de concreto convencional e argamassa têxtil foram submetidos ao ensaio de compressão. Os outros 2 tipos prismáticos, constituídos de concreto armado e concreto têxtil com reforço de fibra de carbono, foram submetidos ao ensaio de tração na flexão, a fim de avaliar a resistência à tração e aferir a dimensão da flecha gerada em cada um dos protótipos. Cabe ressaltar que os moldes para a confecção dos corpos de prova foram fabricados sob medidas, em marcenaria, para evitar erro na forma. A análise econômica foi regida pela NBR 12721, realizando o levantamento de custos de cada material e insumo, levando-se em consideração um comparativo de dimensionamento do concreto armado com o concreto têxtil, feito por Marassutti. O comparativo de custos será produzido com base na SINAP e no sistema de preço alemão, a fim de avaliar e contrastar os preços dos insumos e realizar a comparação desses protótipos. Dando continuidade, então, agora eu vou falar sobre os resultados. No que se refere ao traço, como as matrizes foram readequadas para a realidade brasileira, foi utilizado o método de dosagem ABCP, levando em consideração as características físicas dos insumos. Após consultar a NBR 6118, foi constatado que os ensaios se enquadravam na classe de agressividade ambiental 2, no caso a moderada, e com isso, o fator aguecimento seria menor ou igual a 0,6, e a resistência mínima à compressão seria de 25 MPa. A dosagem do superplastificante tipo 1 foi realizada de forma empírica, e os demais componentes do traço de dosagem estão demonstrados na tabela do slide, contendo então o cimento, que no caso foi o CP2, a sílica, areia média, areia grossa, brita, o fator aguecimento e o aditivo superplastificante. Para o ensaio de slump flow, o concreto têxtil se situou em 790 mm e o concreto convencional em 680 mm, ambas as matrizes com leve exudação. Também pode-se analisar no slide a confecção do corpo de prova com concreto têxtil e a armação utilizada no corpo de prova de concreto armado. Agora eu vou falar sobre o concreto convencional. Foram realizados ensaios de resistência à compressão axial no corpo de prova cilíndrico de ambos os compósitos. Regido então pela 5739, foram estabelecidos 2 corpos de prova por cada dia de rompimento, sendo eles então no 3º dia, 7º, 14º, 21º e 28º. Então, apresentado ali também um gráfico em relação à resistência versus a idade, chegando a uma resistência, então, a 26,8 MPa no 28º dia. No que se refere à tração, o rompimento dos corpos de prova de tração foi apenas no 28º dia, e de acordo com o analisado na tabela, pôde-se ver que, indiferentemente da carga máxima suportada pelos corpos de prova dos 2 protótipos, o concreto com armadura em 2 direções apresenta uma maior tenacidade comparado com o de uma direção, demonstrando a maior resistência à fratura. Também no slide a gente pode ver um dos corpos de prova de concreto armado em 2 direções, onde ocorreu uma patologia caracterizada por uma fissura na diagonal e excêntrica. Esse corpo de prova, por ser armado, na flexão não sofreu fissuração no meio, apenas é indicada pela seta vermelha devido à não existência de estribo no protótipo. Olá, eu sou o Lucas Oliveira e eu vou dar continuidade falando sobre os resultados obtidos utilizando o concreto têxtil. Assim como foi feito para o concreto armado, CPs foram confeccionados com argamassa têxtil, que teve um ensaio regido pela NBR 5739.
Foram moldados 2 corpos de prova para cada dia de rompimento, obtendo resistência à compressão de 29 MPa aos 28 dias. Dessa forma, o gráfico 2 ele foi elaborado com o intuito de mostrar o crescimento da resistência à compressão axial utilizando a argamassa têxtil. De acordo com Heger, existe uma série de fatores que podem influenciar no desempenho do concreto têxtil, pois os mecanismos que giram em torno de suas falhas ainda não são compreendidos, devido à recente utilização e carência de estudos do concreto têxtil. Ele ainda ressalta que essas falhas não conhecidas podem acabar influenciando diretamente na resistência à tração. O autor apontou algumas possíveis falhas presentes na pesquisa de Heger, sendo elas a imprecisão das propriedades das fibras, danos dos filamentos durante a produção, propriedades de aderência entre filamento e filamento, propriedades de aderência entre fios e a matriz, ajuste dos filamentos e ainda a orientação das fibras. Outro fator determinante é a aderência da pasta com os fios do filamento, que pode ser notado com mais facilidade no ensaio de resistência à tração. Na tabela 8, o autor mostra o resultado do ensaio de resistência à tração na flexão, que é regido pela NBR 7222, sendo que para esse ensaio foram submetidos 3 corpos de prova com 3 camadas espaçadas a 1 cm e 2 corpos de prova com 4 camadas espaçadas também a 1 cm. Nesse ensaio, houve uma diferença de aproximadamente 300 kg-força em relação ao corpo de prova com 3 camadas e com 4 camadas. Na fotografia tirada pelo autor, a gente pode ver uma fissura perpendicular à direção de maior resistência da malha da fibra de carbono, o que no concreto armado seria perpendicular à armadura longitudinal. Essa patologia ocorreu devido à força de flexão gerada no corpo de prova pela presença de 2 pontos, e a fissura está localizada bem no meio da peça. Ainda no gráfico 3, é feita uma comparação dos resultados entre a resistência à tração de ambos os compósitos. Agora, falando um pouquinho sobre o levantamento de custos, fica evidente que o concreto têxtil, além de cumprir o papel em questão dos esforços em que ele vai ser submetido, ele tem que ser economicamente viável, caso contrário ele não vai ser incluído no mercado. Levando em conta essa afirmação, a gente tem que o valor de 1 metro de concreto armado para a laje dimensionada pelo autor custa em média R$ 634,80. Já para a laje previamente mencionada utilizando concreto têxtil, o valor gira em torno de R$ 1.271,72, mostrando uma enorme discrepância em questão de custo. Essa diferença ela acaba se dando porque o aço CA50, utilizado no dimensionamento da laje de concreto armado, ele é produzido e encontrado em larga escala no Brasil. E no momento, ainda não existe um fornecedor de malha de fibra de carbono, ou seja, ela é importada, o que acaba tornando um custo muito mais elevado. Agora, concluindo o artigo, com a realização dos experimentos, a gente pode concluir que a resistência à compressão de ambas as matrizes, concreto com 26,8 MPa e argamassa com 29, atingiram a resistência mínima estipulada em cálculo de projeto, que era de 25 MPa. No teste de resistência à tração na flexão, o concreto armado em uma e 2 direções acabou superando 7 vezes a solicitação de cálculo em todas as lajes de referência. Já o concreto têxtil com 4 camadas atingiu a resistência desejada para quase todas as lajes do projeto, com exceção da laje que possuía alvenaria, mas é possível afirmar que, através da regressão exponencial, que um corpo de prova com 5 camadas da malha de fibra teria a capacidade de resistir a esses esforços. Ainda conforme dito anteriormente, a gente pode concluir que o concreto têxtil obteve um preço 2 vezes mais caro que o concreto armado, devido ao atraso do mercado nacional obter um fabricante para a malha de fibra de carbono. Por fim, cabe salientar que o concreto têxtil tem sido utilizado em locais em que o concreto está exposto a agentes agressivos, ao aço, que acaba gerando oxidação, corroendo, e com isso vai levar a uma perda de resistência da estrutura por completo, o que não ocorreria no caso do uso do concreto têxtil. Ainda, Heger afirma que as estruturas utilizadas com concreto têxtil tendem a durar 4 vezes mais que as estruturas em concreto armado, justamente devido a essa não ação dos agentes agressivos na malha de fibra de carbono. Obrigado.